recurso de Rui Alves para a repetição das eleições na Liga de Clubes ainda não terá sido apreciado. O ex-presidente do Nacional quer recandidatar-se ao novo ato eleitoral, já que o primeiro foi anulado pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Recordo que a lista de Rui Alves foi excluída das últimas eleições por alegadamente não cumprir os requisitos necessários. Rui Alves é o convidado do Telejornal. Muito boa noite. Esta recusa e esta anulação do ato eleitoral vem confirmar que houve fraude ou houve um engano, na sua opinião? Em primeiro lugar, não há anulação do ato eleitoral. Isso era uma intenção, de resto, manifestada pelos subscritores deste recurso, que não faz sentido algum. Estamos a falar de um ato eleitoral que resultou da marcação de uma Assembleia Geral Ordinária e Eleitoral, competentemente marcada, em tempo marcado, e, portanto, sobre isso não há foi anulado, qualquer... então, o quê? A eleição de Mário Figueiredo? Imaginemos que marcamos eleições para a Assembleia da República e que os partidos, a partir daí, têm várias irregularidades ao longo do processo eleitoral. Isso não significa anular as eleições, significa repetir aquilo que não foi levado a cabo com a legalidade necessária. E, portanto, sobre isso não há qualquer dúvida que não há anulação, nem pode haver anulação do ato eleitoral. Não há anulação da Assembleia Eleitoral que está devidamente convocada e competentemente convocada. Sobre isso não há dúvidas e, de resto, isso levaria a ter acontecido a processos indenizatórios que, porventura, a Liga não teria capacidade de resolver nos próximos 10 anos. Portanto, trata-se apenas da repetição do ato eleitoral. Trata-se da repetição daquilo que foram irregularidades cometidas a partir de uma deliberação do Presidente da Assembleia Geral da Liga, primeiro, e depois os interferimentos dos protestos apresentados pelos clubes durante a Assembleia Eleitoral. Assim é que se passou, porque o situar estes factos desta forma permite-nos depois analisar e ter opinião sobre aquilo que foi o acordo no Conselho de Justiça. É um absurdo, não pela natureza, porque parece-me evidente que no dia 11 de junho de 2014 só 2 listas deviam ter sido sujeitas a sufrágio, no quadro do Estado Democrático, que eu continuo a dizer, no Estado de Direito, e essas listas eram a sua? Que eu costumo dizer que quero continuar a acreditar. Infelizmente, Portugal, por via da sua história, o 25 de Abril não corrigiu a questão cultural fundamental do país. O país vive ainda muito do tráfico de influências, e estas eleições da Liga provam isso à evidência. Um dia escreverei um livro sobre estas eleições e terei todo o gosto em o fazer. Portanto, o que é estranho neste mês e meio, eu costumo dizer que eu tenho 4 filhos, tenho uma filha no último ano de Medicina, uma no último ano de Engenharia Civil, nenhuma quis ir para Direito. A minha vida permitiu-me contacto com os mais variados juristas e dos melhores do país. O que é estranho é que há um recurso em meu nome pessoal relativo à deliberação do Presidente da Assembleia Geral do dia 9 de junho, há um recurso do Nacional relativo aos acontecimentos do dia 11 de junho na Assembleia Geral Eleitoral, relativa ao interferimento dos protestos apresentados quer pelo Nacional, quer pela União da Madeira SAD, e um dia depois entra um recurso que visa, isso sim, a anulação do ato eleitoral. E, estranhamente, um mês depois, eu costumo dizer que, mesmo assim, com o contacto com os juristas que tive
felizmente a minha vida pública assim o permitiu, que eu, se tivesse a avaliar um advogado que eu tivesse que admitir para trabalhar comigo ao fim de depois de ter terminado o curso de 15 dias e que não conseguisse responder às duas questões que estavam em cima da mesa relativamente ao meu recurso, eu não podia admitir, porque as questões que estavam em causa eram de uma simplicidade no âmbito do direito tão grande e a urgência das mesmas determinava outro comportamento deste órgão tão essencial para o desporto. No seu entender, demorou demasiado tempo? Para além de demorar demasiado tempo, inverte a sequência, digamos, de análise. O recurso pessoal de Rui António Macedo Alves relativo à deliberação do Presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol. De resto, como tive a oportunidade de expressar na Procuradoria-Geral da República, que será alvo de um processo de crime competente, porque eu sei porque é que o fez. E, porventura, ainda não está a trabalhar no lugar que lhe prometeram, talvez por via de todos estes acontecimentos. Mas sei porque é que o fez e, a seu tempo, as instâncias judiciais deverão ocupar-se, digamos, desse caso. E, portanto, esse recurso é do concorrente à Liga, concorrente à liderança da Liga, e só tem a ver com a admissibilidade da lista. E a lista não é obrigatório a apresentação de listas para todos os órgãos, os estatutos não o determinam, e o Rui Alves podia ser, até hoje, presidente do Nacional. De resto, existe um exemplo bem recente, que é o presidente da Federação, que foi presidente da Liga até o fim do ato eleitoral na Federação. Só depois de ganhar as eleições é que se demitiu da Liga. Portanto, são duas questões. Qualquer estagiário de direito em 15 dias respondia. Parece que agora aquilo que se fala de urgência, e a urgência tem a ver com talvez a necessidade de ingerência política no sistema desportivo. Portanto, Portugal está-se a colocar, neste momento, do meu entender, ao nível da Nigéria, e eu fico à vontade de falar porque tenho a felicidade do secretário de Estado não ter nascido na Madeira, isso colocar-me-ia talvez numa situação mais embaraçosa. Nasceu em Guimarães, como nasceu o Conquistador. E, portanto, este país, portanto, nasceu num lugar próprio, por isso é o que é. E, portanto, o que estamos aqui a falar, as razões que determinaram um Conselho de Justiça a analisar o último recurso. De resto, como vê, se as eleições fossem marcadas para segunda-feira, está dois recursos, um em meu nome pessoal relativamente à deliberação do dia 9, um relativamente aos protestos. As eleições realizavam sem um Conselho de Justiça determinado de justiça. Ainda por cima, o recurso do Vitória de Guimarães e daquele senhor do Estoril que pensa que vai descobrir Portugal, não apontavam quase para a admissibilidade de listas, apontavam para a anulação de todo o processo eleitoral, num processo que, de resto, também tive a oportunidade de manifestar na Procuradoria, que configurava litigância de má-fé. Ora, estes dos clubes, que uma semana antes fazem uma carta ao Presidente da Federação e que de seguida vem o Presidente realizar uma reunião com todos os clubes. Logo de seguida vem um Conselho de Justiça analisar o último recurso que deu entrada, é no mínimo estranho. Rui Alves, temos que ser mais rápidos e mais breves. Acha que o Mário Figueiredo devia retirar-se? Eu tenho que lhe cortar a palavra porque temos o nosso tempo a cumprir. Nada me surpreende neste país. Mário Figueiredo devia retirar-se desta corrida à... Mário Figueiredo já não devia estar nisto. Mário Figueiredo está ilegalmente como Presidente da Liga, mas este acórdão ainda aponta para uma coisa sui generis, que há a possibilidade do Dr. Mário Figueiredo corrigir irregularidades. São reconhecidas irregularidades e permite-se prazo para corrigir irregularidades. Ora, não há nenhum artigo dos estatutos da Liga que os 5 dias que decorrem entre a apresentação das listas e o ato eleitoral
sejam para corrigir irregularidades. Podia-se até falar no aperfeiçoamento da lista, algum esclarecimento. Em relação à sua lista, foi feita alguma alteração àquilo que foi a candidatura inicial? Não pode haver nenhuma alteração. A minha lista, eu fui o primeiro dirigente em Portugal a fazer uma impugnação judicial das eleições da Liga. Como sabe, quando da eleição do Dr. Hermínio Loureiro para Presidente da Liga e o Major Valentino Loureiro para Presidente da Assembleia Geral. Portanto, esses documentos existem e também existe a posição oficial da Liga nessa matéria. Portanto, estas listas que vão tentar andar a circular, que o Dr. Fernando Seara, para ser coerente com a sua posição pública, e acho que é isso que vai acontecer, não se vai apresentar em eleições, mas que a sua lista pode ser alvo de alterações. Isso é completamente ilegal. Isso é viver na Idade Média, digamos, da sociedade. As listas estão-se a recorrer de lista foi rejeitada, mal ou bem rejeitada. Se foi mal rejeitada, está certo. Está certo a lista, não está certo outra lista com outros nomes. Porque isso são os mesmos clubes que acham que devem continuar a controlar o futebol português. São os três grandes. O futebol português, neste momento, o que se passa em termos de modelo económico é isto. Há 34 clubes Mas que são pagam. Os três grandes que continuam a dominar? Não são os três grandes. Seria injusto da minha parte estar a envolver o Sporting nesta matéria. Mas envolve o Porto e o Benfica? Claro que envolve, porque não se limitam a usar os votos que têm, mas durante o processo, e isto seria interessante até fazer um filme Não temos tempo para esse filme. Rui Alves, como é que acha que vai terminar este processo? Este processo, sabe, o Rui Alves já devia ser Presidente da Liga há um mês e meio. Se o Estado de Direito em Portugal fosse uma coisa verdadeira,